Vamos lá, gente. Hoje é a aula 2, né? Hoje é a aula 2. Aula 2? Aula 2 da disciplina de automação um do curso técnico em eletrotécnica do campus de Camaçari, tá? Pode falar, Kaique. Professor, só uma pergunta. Porque no meu calendário aqui está constando como Eletro 1, com o professor Eleilson. Veja com o acadêmico, com. Não sei, não faço ideia. Viu? Veja com o coordenador de curso ou com o direito, Mano, Essa turma é de Eletrotécnica 1, né? não, que é automação 1. Automação, né? É isso. Então acho que eu estou na turma errada. É, Eu vou olhar aqui pelo AVA para ver se eu consigo logar. Eletrotécnica 1 que é Leilson. é. Tá na É isso. disciplina errada. Tem que cancelar essa disciplina e escrever na outra. Valeu, valeu. Daí aqui. Tem alguém errado aí também, acho que Jadson. Jadson entrou errado aí, não, Jadson? Ele entrou e já saiu. Viu que estava na aula errada. Então vamos lá. Voltando aqui, seria. Vou voltar novamente. Então hoje, dia 14 de 7 de 2021, aula de número 2 da disciplina de automação 1 do curso técnico em eletrotécnica do campus de Camaçari. Tá? Eu vou começar com vocês falando um pouquinho sobre algumas atualizações do AVA. Tá? Então, vamos aqui para a nossa página inicial do AVA. Pronto. Então, não sei se vocês observaram, mas eu já fiz algumas Professor, atualizações. Oi, o senhor quem não é? está apresentando a tela. Ah, tá. Valeu, Guilherme. Hoje eu tô com uma dor de cabeça desde de tarde. Então, se eu ficar lento, alguma coisa assim, falar alguma coisa, aí me corrijam, porque eu achei que a cabeça tinha melhorado, mas agora ela tá começando a me incomodar um pouco. Então, se eu ficar um pouquinho lento e tal, vai por causa da dor de cabeça, tá? Então, deixa eu apresentar um pouco o AVA a vocês, algumas atualizações que foram feitas. Então, nós temos aqui. Rapidinho, gente, rapidinho aqui. Oi, pai. Ô, pai, eu tô trabalhando agora. Tá bom, tchau. O pai nunca me liga e fica logo preocupado. Então, vamos lá. Então, algumas atualizações foram feitas no ABA, na verdade, não sei se vocês vão ver, porque aqui é a visão do aluno, aqui, ó. Já tem muita coisa já que já está disponível lá, né? Na verdade, já está configurado, já está programado. Então, muitas as coisas só vão acontecer, só vão ser disparadas no momento certo, tá bom? A cada semana. Então, o que já está disponível aqui para vocês, vocês observem, como eu disse na aula passada, as nosso meio de integração, de, de comunicação e de compartilhamento, né, não só das atividades, mas das informações gerais, são aqui pelo AVA, tá? Mesmo assim, temos aqui, para facilitar, né, nem sempre o AVA é uma ferramenta tão constante e não é uma ferramenta também que vai disponibilizar. Às vezes, tem muitas formas de vocês mandarem mensagem do professor. E às vezes a gente fica tanto tempo sem receber, termina não dando muita importância ao que tem lá no ABA, tá? Então, esses números, esse e-mail, é e-mail que constantemente, pelo menos uma vez por dia eu abro, tá?
E esse número do Zap, pelo menos de manhã e de noite, é um número que as mensagens que os alunos encaminham para mim, eu respondo, tá bom? Então, temos aqui os contatos. Tem uma mensagem de boas-vindas, o nosso link permanente. Dê uma olhada lá, faça uma leitura sobre esse seminário. É um seminário para ser apresentado no dia 28/9. Então, vocês têm pouco mais aí, em torno de 45 dias para essa apresentação. Lembrando que existe uma data aqui, ó, na observação, que é o dia 10/8, ou seja, daqui a 30 dias, mais ou menos, uma vez que isso foi divulgado na semana passada, então, basicamente 30 dias, que vocês precisam apresentar, seria como se fosse um pré-projeto, né? Olha, nós iremos fazer de tal forma, tá? Para que eu possa avaliar, para saber se vocês estão fazendo de acordo com as orientações do professor, tá bom? Então, isso vai valer a metade da nota e a outra metade é o vídeo propriamente dito aqui em cima. Depois de uma olhada, na próxima aula nós podemos tirar as dúvidas, mas desde que vocês consultem o material, inclusive o material de consulta, né? E tragam as dúvidas bem específicas. Aí a gente discute naquele momento, tá? Professor, Oi. quanto ao link que está aí no Ava, a gente vai migrar para esse link ou vai continuar usando isso? Porque o link Que é link? diferente. Que link O link do Meet. da aula? Uhum. É diferente desse. Eu tinha tentado acessar por esse e fiquei do lado de fora um bom tempo. Na verdade, o link é o mesmo, mas o endereço tá errado, tá vendo? Tá vendo? Que estranho. Agora eu cliquei e foi para essa sala aqui mesmo. Só que antes eu tinha clicado nesse link para vir para essa sala. Eu fui direcionado para outra sala e fiquei lá até mais ou menos às 6h30. E foi quando eu entrei no WhatsApp e cliquei no link que estava lá. Você viu aqui, ó, cliquei aqui, vai para a mesma sala, só que lá tá um endereço diferente, né? Isso. E eu consertei isso, sabia? Eu achei que já tivesse resolvido. Ó, tá funcionando, é melhor deixar, né? Daqui a pouco eu mexo aí e não dá certo. Vai por aqui mesmo. Deixa eu editar aqui para ver se eu consigo botar essa informação aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É porque eu vou logo no ambiente mesmo e faço o acesso, né? Eu também venho aqui no mesmo link. Não sei se vocês sabem disso. Eu venho no mesmo link e acesso. Eu não. E agora, se der problema, eu vou deixar aqui em cima para eu ver. Esse é só o final. O link da sala eu coloquei no chat do Google Meet que a gente está agora. Você colocou agora? Deixa eu salvar aqui e tentar entrar para ver o que vai dar. Depois não dá problema. É. Aí eu vou agora apagar o de baixo. Eu vi isso, fiz a modificação. Porque esse aqui, ó, esse link aqui é o do semestre passado. É o mesmo. Aí eu não queria que fosse o mesmo, entendeu? Porque aí qualquer outro aluno de outro grupo, de outra disciplina, podia entrar. Por isso que eu não queria que fosse o mesmo. Mas deixar assim. Se houver algum problema, depois a gente vê se é necessário mudar esse link, tá bom?
Vamos ver aqui. Então, aqui os contatos, mensagem de boa-vinda, os links do nosso encontro, o seminário, o livro, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver. Podem seguir só o livro, podem estudar só pelo livro, que ele é bem completo, ele é bem completo, a linguagem é boa, simples, direta, tá bom? Acompanhe pelo livro mesmo, tanto que eu estou até no final da aula, eu acho que amanhã, ele vai disparar uma, uma atividade que é a atividade de leitura no próprio livro, tá bom? Então, ele é o melhor espaço para ampliar o aprendizado de vocês. Ampliar porque pode ter algum detalhezinho que eu não tenha, né, abordado em sala de aula. Eu me guio muito por esse livro e pode ser que essa informação esteja lá e aí já completa esse entendimento, tá bom? Deixa eu só pegar uma água aqui, que essa dor de cabeça pode ser hidratação, rapidinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi. Boa noite, professor. Boa noite, Robson. Já noite, rolou, Robson. né, professor? Cheguei agora. Começando agora. Estou mostrando o beleza. AVA, as atualizações do AVA. Viu? Beleza, valeu. O livro, né? Ele é suficiente para qualquer material complementar, eu boto lá no AVA, tá? Mas se vocês... Eu vou incentivar a leitura do livro, substituindo outras formas de disseminação da informação, tá bom? Seguiremos a mesma didática do ano da semana passada, só que dessa vez eu abri uma biblioteca, né, playlist só para a turma. Então aqui já está divulgada a primeira aula, que foi da semana passada, no playlist lá, só da turma de automação 1 do primeiro ano, automação subsequente 2021.2, ok? Então, as aulas de vocês estarão sempre no mesmo lugar e para que vocês não sintam a necessidade ou ficarem na dúvida, né? Se vocês precisam acessar as outras salas, né? Aqui era uma imagem que tinha que terminou sumindo aqui, não sei porquê. Então ficou assim a nossa nota do ciclo 1. Então a nota do ciclo 1 será composta pelas avaliações dos exercícios, né? Então serão vários exercícios, no mínimo aí, eu acho que uns 3 exercícios que eles completam, né? Eles juntam uma quantidade de conteúdo, né? E mais ou menos esses 3 exercícios seria a média dos 3. Todos os 3, cada um valerá 3. Tá? Porque se houver a necessidade, para o professor, porque não vale um? Porque se eu botar para valer um e tiver um quarto exercício, aí pode ser a necessidade de um quarto exercício, pode ser que não funcione, tá? Que aí vai ter aquela confusão de qual é a nota e tal, então é melhor que todos eles valham mesma nota, porque aí na hora é só dividir uma média aritmética mesmo. Então a presença é pelo swap. A turma de vocês ainda não está de swap, então só quando o swap estiver disponível lá, que eu não vou ficar fazendo lista. E a lista de presença aqui deu alguns bugs no semestre passado, aí eu prefiro não desperdiçar meu tempo tentando configurar uma coisa que eu acho que ninguém está usando. Se vocês souberem alguém que estiver usando, dando certo, me falem, que eu começo a usar também, tá? Então, nesse primeiro ciclo, o somatório total será 5, como também no segundo ciclo, o somatório total será 5. Sendo que no segundo ciclo,
nós iremos pontuar as práticas. Quantas práticas são, professor? Depende de vocês. Eu tenho programado 5, tá? Está programado 5 práticas. Se vocês se desenvolverem bem ou sentirem a necessidade de mais práticas, a gente faz mais, tá? Não necessariamente essas outras precisam ser pontuadas, tá? Para vocês não se assustarem depois. Ah, não vou querer mais prática não, porque vai ter exercício, vai valer ponto. Não precisa valer ponto, não. Foca aqui em aprendizado, tá? E o seminário, que está ali divulgado, que vai valer 2, sendo que um é da apresentação, que é gravado, do mesmo jeito que vocês fizeram no semestre passado, e uma é de eu acrescentei um pré-projeto aqui, ó, para não acontecerem erros. Erros de que o seminário não atinja a proposta, tá? Então, aluno, como a gente sempre fala com vocês, procurem antes o professor antes da apresentação ou durante o processo de elaboração e criação, aí a gente não é consultado. Aí quando chega lá no resultado final, o resultado final está errado. Aí, e aí, como é que avalia isso? Então, entre um processo, entre uma parte e outra, né, para que isso não aconteça, eu acrescentei aqui esse pré-projeto que vocês vão mostrar mais ou menos do jeito que quiserem mostrar. Não precisa ser escrito, não precisa ser algum documento que vocês vão ter que me passar. Pode ser um vídeo, pode ser qualquer coisa. Desde que mostre, né, como vocês vão fazer e o que vocês vão fazer. Não precisa ser a apresentação, não deve ser a apresentação. Ok? É só vocês me dizendo, ó, pode ser escrito também. Nós iremos abordar dessa forma, fazer dessa forma, vai ter um vídeo assim, a gente vai fazer isso, vai ter uma prática assim, enfim, é o que vocês vão me dizer como vocês irão fazer, tá? Pode ser um vídeo, pode ser um texto, aí vocês mandam para mim, ok? E a média final será aprovado quem tiver nota igual ou maior a 6, tá? Semana passada vocês tiveram um vídeo de apresentação do princípio de funcionamento dos motores elétricos. Foi aberto um fórum de discussão, não houve interação. E já tem aqui, para a próxima semana, essa atividade. Isso aqui não é para ser divulgado, vou até apagar. Isso aqui é lá para frente. Deixa eu apagar. Apagar não, né? Ocultar para vocês. Estava fazendo minhas pesquisas, já estou aí inserindo algumas atividades já para as próximas etapas. Ok? E quem isso aqui está liberado, que é baixar o programa e instalar, e as atividades ainda estão ocultas, ok? Podemos começar? Sim. Pronto. Então acompanhe o AVA, tá bom? Então vamos lá. Se eu voltar um pouquinho no AVA, eu lembrei agora, lembrando a vocês o seguinte, a gente dividiu o nosso curso em 4 etapas, tá? Quais são essas etapas? Aqui são as informações gerais, para todas as etapas, digamos assim, né? Avisos importantes, né? Mas as atividades para cada etapa serão divulgadas dentro do seu bloco, ok? Então, motores elétricos, tudo sobre motores elétricos será divulgado no seu bloco. Dispositivo de comando, eu não sei porque isso aqui apareceu 2 vezes. Eu vou apagar depois. Então, dispositivo de comando e proteção, práticas, né? Basicamente são isso. É o quê? Motores de indução, diagrama, desculpa, é dispositivo de comando e processão, diagrama, é a dor de cabeça, tô zoado. Diagrama de comandos elétricos, tá? Então, está dividido em 4 etapas. Primeira, motores elétricos. Aqui, motores elétricos de indução. A segunda etapa, dispositivo de comando e proteção.
diagrama de comandos elétricos e as práticas no CAD/CIM. Então, nós estamos iniciando com os nossos primeiros passos sobre motores elétricos. E aquele vídeo divulgado na aula passada, para vocês assistirem, tem esse propósito de falar um pouco sobre o princípio de funcionamento dos motores de indução. Então, se aí é um motor de indução, não sei se ele é monofásico ou trifásico, mas é um motor de indução utilizado em veículos elétricos, tá? Se não me engano, eu vi isso aí no AliExpress, eu não me lembro exatamente qual foi desses sites. Ele é um motor para um veículo elétrico, acho que é quadriciclo, eu acho que é quadriciclo. Então, repare que é um motor comum, é um motor de indução, em corrente alternada. Então, o motor elétrico, ele tem, em toda a parte que vocês, hoje em dia, qualquer transformação de energia elétrica em movimento ou energia mecânica, é utilizado o motor elétrico pela sua eficiência, né? Então, o motor elétrico tem eficiências aí na faixa de 70% a 80% de eficiência na transformação de energia. Então, ele pega energia, 80%, 70% da energia que ele consome, ele transforma em algum tipo de trabalho, seja energia cinética, seja energia mecânica, seja torque, seja o que for, tá? Então, o motor elétrico é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia mecânica. Energia elétrica e energia mecânica. Para entender um pouco sobre como funciona esses equipamentos de transformação de energia elétrica, Boa noite, professor Jailton. Boa noite, Eric. Seja bem-vindo. Para entender um pouco como funciona esse equipamento de transformação de energia elétrica e mecânica, é importante entender dois princípios básicos, né? Dois princípios físicos importantes, que é a lei de Faraday e a lei de Lenz. A lei de Faraday diz que a variação de fluxo de corrente de campo magnético em algum circuito condutor, como uma bobina, que é o caso dos motores, uma força eletromotriz induzida surge nesse condutor. Então vamos ver uma animaçãozinha aqui, vai falar um pouco sobre essa variação de fluxo magnético e a geração de uma tensão elétrica ou uma força eletromotriz. Então, o que ele diz? Que a variação de fluxo magnético, nesse caso aqui, para a variação de fluxo magnético, temos um ímã, né? Um ímã permanente. A variação de fluxo magnético em um condutor, nesse caso aqui seria, digamos assim, um condutor bem grande, enrolado, né? Formando uma espira, para que ele seja condensado, né? Fique num tamanho menor. Então, esse condutor enrolado em uma espira, quando ocorre a variação do fluxo magnético, ó, aqui são as linhas de campo, então a intensidade do fluxo e as linhas de campo que cortam esses condutores variam de acordo com a aproximação desse ímã a essa bobina. Repare que, ao aproximar, existe a variação, existe uma tensão elétrica gerada. Quando eu descanso esse ímã parado, sem movimento, não há força eletromotriz induzida. Ok? Então, para que haja força eletromotriz induzida, é necessário que haja uma variação desse fluxo magnético. Como ocorre no motor elétrico, a variação do fluxo magnético ocorre de acordo com a alternância da corrente elétrica, né? Então, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente isso daí. Então, vamos tirar aqui um pouquinho essas linhas de campo. Então, observe que quando eu adiciono, não é que eu adiciono,
aqui eu tenho uma bobina de um tamanho X, 2x, vamos lá, um tamanho 2x, e aqui eu tenho uma bobina com a metade desse tamanho, né? X. Então, quando eu sei lá, quando há uma variação desse fluxo magnético, repare como a intensidade luminosa a uma velocidade lenta é pouca, né? Aqui é bem maior. Então, quanto maior o número de espiras, maior será a força eletromotriz induzida, tá? Aí a lei de Lenz, ela diz o seguinte, que o sentido dessa corrente depende do sentido do campo. Então, se eu girar aqui, ó, repare, ó, o sul, quando eu aproximo de qualquer uma das bobinas, ao aproximar, né, ela vai gerar uma tensão positiva, uma corrente positiva. Quando eu afasto, essa corrente é negativa. Então, isso é a alternância da corrente, tá? Se eu girar aqui, ó, se eu inverter a polaridade do ímã, primeiro ele gera o negativo para depois positivo. Então, o sentido da corrente depende da polaridade do campo. Considerando corrente alternada, o que acontece nada mais nada menos é a variação entre máximos e mínimos nesses valores de corrente e tensão. Então, esses são os dois princípios básicos. Professor, desculpa interromper, seu áudio tá lá longe, bem baixinho. Não é só o seu, não, porque ninguém comentou até Pra então. mim, tá sim. Meu áudio tá todo aumentado aqui, tá bem longe. Eu tô ouvindo normal, professor. Pra mim, Também. normal. Eu também tô ouvindo normal. Olha, se eu mudar aqui, ó, Eric, se eu mudar aqui, ó, vai ficar baixo para todo mundo, quer ver? E aí, como é que tá para vocês? Tá igual. Tá igual? É porque não Tá integraram. normal. Não integrar. E para você, Eric? Pra mim ainda tá a mesma coisa. Mas se E a agora? turma tá dando pra ouvir, mas se pra turma tá normal aí, tá beleza. Era só uma observação. Não mudou nada, né? Era só comigo. Mas você consegue ouvir? Tô conseguindo ouvir, só que baixo. Pronto. Então, como é só você, Eric, eu vou manter aí, tá? Aí, se você tiver alguma dificuldade muito maior, eu vou tentar de outra forma aí, mas essa vai ser ruim mudar alguma coisa aqui, tá? Só se estiver muito ruim para você, se não estiver escutando nada. Beleza. Quem tá olhando seu mixer de som, se você só não abaixou o volume da guia, se você só abaixou lá. o volume do Chrome, pode ser que esteja bem baixo. Onde é que muda isso? Vai em cima desse sonzinho, Aqui? o símbolo de som. Aqui? Isso. Clica o botão direito e tem abrir mixer de volume. Tá vendo o Chrome? Se você deixar isso lá embaixo, os outros em cima, o Chrome vai ficar baixo, todo o resto vai ficar alto. Se o dele estiver lá embaixo, ele pode ter a sensação que tá tudo alto e só o Chrome tá baixo. Mas mudou agora alguma coisa para vocês? Não, no caso aí só muda o volume que você tá ouvindo. Ah, entendi. Aí para ele, o Chrome pode estar baixo, se ele tiver deixado isso lá embaixo. Ouviu aí, né, Eric? Sim. Pronto, veja aí se consegue melhorar essa configuração, tá? Rapaz, sim. Foi Guilherme, não foi? Guilherme ajuda pra caramba, o cara entende aí. Valeu, Guilherme. Cadê? Vamos lá. Pronto, alguma dúvida sobre a lei de Lenz e a lei de Faraday? Está bem claro aí, né? Pronto, então são esses dois princípios que são importantes para o entendimento, são os dois principais princípios físicos que são importantes para o entendimento do princípio de funcionamento do motor. A lei de Faraday, a lei de Lenz
que fala sobre o sentido da corrente varia de acordo com a polaridade do eletroímã. Então, onde é que a gente utiliza esses motores elétricos? Em tudo quanto é lugar. Vou dar só uns exemplos aqui. Lógico que muitos desses exemplos estão diretamente ligados a exemplos que necessitam de montagem de circuitos para acionamento desses motores. Eu falo que são circuitos específicos, circuito dos tipos que nós iremos montar, né? São bombas que são equipamentos de transferência de fluido. Então temos aqui, daqui para cá, um motor elétrico, e essa parte da frente aqui é o equipamento que é a bomba propriamente dita. Aqui temos o compressor para compressão de gases. Essa história compressor, na verdade, é um equipamento para transferência de fluidos gasosos, né, na forma de gás. Então, o compressor ele pode ser um compressor só para circular um determinado gás. O compressor ele pode armazenar, né? Muitas vezes o objetivo é só armazenar mesmo uma quantidade alta, lógico, com energia cinética, de uma determinada quantidade de gás, né? Ou de um determinado tipo de gás. Ou você utilizar essa energia mecânica dessa compressão de gás, ou alguns compressores, com aqueles pequenininhos, se vocês já observaram, um compressorzinho que só tem o diafragma em cima, na verdade aquele ali só leva a mesma pressão numa quantidade bem pouca, ele não armazena nenhum gás, né? Nenhuma quantidade de gás. Então, compressor da geladeira, por exemplo, ele só faz circular o gás, né? Ele só faz que o gás circule lá no circuito de refrigeração. Então, o compressor ele tem várias funções, então cada um vai ter um tipo de característica de funcionamento, tá? Bombas, compressores, ventiladores ou exaustores. Ventiladores e exaustores, basicamente, são equipamentos muito iguais, muito parecidos. Um só puxa o ar e o outro joga o ar para dentro, né? Mas todos os dois promovem circulação de ar. Então, basicamente, temos essas aplicações. Temos muitas aplicações, lógico. E veículo, né? Que é potência mecânica para... Isso aqui também eu peguei nos sites desses, ó. Também é de veículos elétricos aqui. Beleza? Então, lá, quando você vai no shopping, você tem lá motores elétricos acionando as esteiras, as escadas rolantes, né? Você tem motor elétrico abrindo e fechando as portas do shopping. Você tem motor elétrico acionando o elevador, abrindo a porta do elevador. Você tem motor elétrico em uma infinidade de equipamentos, né? Na bomba de incêndio, na bomba de transferência de água, de alimentação do todo o sistema de água do shopping, ou seja, o motor elétrico até tá inclusive até no seu celular, né? Então, o VibraCal do seu celular, ele é um motor elétrico bem pequenininho, que tendo na ponta do seu eixo não sei se eu posso chamar de polia, né? Uma polia excêntrica. Às vezes ela é excêntrica, às vezes ela é de uma forma qualquer lá, né? Uma forma não muito definida. É um contrapeso meia-lua, né, professor? Como é o nome? Um contrapeso meia-lua. Ele é só metade de um círculo, né? Aí ele fica... Depende, tem uns que parecem não é bem um triângulo, né? Mas o triângulo com as pontas arredondadas, com os vértices arredondados, né? Então, de várias formas, e alguns são meio círculo, né? E quando ele gira... Aí faz o contrapeso e fica vibrando. Exatamente. Então, celular você tem aí motores elétricos para desempenhar uma função de alerta de ligação, alerta de mensagem. Joia. Então, para que a gente acione esses equipamentos, serão necessários o quê? A montagem de circuitos que desempenhem aquelas funcionalidades. Proteção, comando, manobra, mudança do sentido de giro, mudança de potência disponível no eixo do motor.
Então, o quadro, você monta os circuitos para que aquele circuito desempenhe ou realize as ações sequenciais de acionamento do seu motor elétrico. Então, se você tem uma partida sequencial dentro de um grupo de esteiras, né, de transporte de carga, se você tem a partida de motor em 2 tensões, ou em 2 velocidades, ou em 4 velocidades, né? Então, tudo isso será montado em um quadro de comando. Então, tudo isso será montado em um quadro de comando. Então, na porta aqui, ó, nessa tampa desse quadro, temos alguns elementos, né? Temos aqui uma chave geral, temos aqui uma lâmpada que está dizendo aqui alguma coisa ligado. Aqui uma outra lâmpada informando que algum equipamento está ligado, ou alguma coisa está ligada. Temos aqui outras luzes vermelhas e azul e amarela, que vai ter a sua indicação específica. Temos aqui uma botoeira de liga e desliga. E temos aqui uma chave de emergência. Tá? Então, o nosso quadro será o local onde esses circuitos estarão montados, e pode ser um quadro de acionamento de um motor, 2, 3, 4, depende muito, ok? Professor, Diga. lá no meu trabalho, eu trabalho diretamente com um quadro desse de acionamento lá, que eu aciono o equipamento lá. Qual é o equipamento que vocês acionam lá? Um filtro prensa. Filtro prensa para filtra o que lá? Ele filtra a salmoura que vem de lá da ilha. O sal, que é a matéria-prima para a fabricação do cloro, lá na Dalquímica. Ah, você trabalha na CQR, na antiga CQR? Não, eu sou de uma empresa terceirizada lá na Dalquímica. Ah, sim. É de Simões Filho ou do Polo? Lá de Aratu, Candeias. Pronto, Candeias, né? É. Eu acho que é a antiga, esqueci o nome agora. Era outro nome, eu esqueci agora. Tem um aluno, acho que ele é operador de lá. É Ricardo, não, acho que é Ricardo. Enfim. Então, lá nessa empresa como é seu nome? Romário. Que o Romário trabalha, você vai ter motor elétrico para um monte de coisa lá, né, Romário? A transferência dessa salmoura para esse local de prensa, né? Esse painel mesmo que eu opero lá, ele aciona, se eu não me engano, 1, 2, 3 motores lá. Cada um tem uma função diferente. Pois é, né? Pode ser que eles funcionem sequencial, pode ser que eles funcionem por etapas, né? Em ciclos, não sei exatamente. Eu tenho umas fotos dele aqui, do painel aqui também. Se tiver, por gentileza, depois você passa lá para o Zap, aí numa oportunidade eu projeto aqui para gente. Ok, eu mando. Então, vamos lá. Como é que então, para que nós possamos montar esses quadros de comando, né? Esses quadros elétricos, por que eu falo quadro elétrico? Quadro de comandos elétricos. Porque esse quadro ele pode servir para acionar não só motores, você monta quadros não só para motores, você monta quadros para acionamento de máquinas e equipamentos. Então, esse método, essa metodologia, essa tecnologia, esses dispositivos que nós iremos utilizar, eles não servem exclusivamente para motores elétricos. Eles servem para cargas elétricas, de qualquer natureza. Tá bom? Então, a norma utilizada para a montagem desses quadros é a BNT IEC 60947. As definições e simbologia dos principais dispositivos utilizados em comandos elétricos de motores e demais cargas. Então, essa norma, se vocês tiverem a oportunidade de consultar, ele define tudo que a gente precisa saber sobre acionamento de motores elétricos, tá bom? Lógico que é com uma linguagem, com um texto de norma. Não é um texto didático, é um texto de apresentação de
parâmetros, instruções, recomendações, tá? Diferente do livro, que tem uma linguagem didática e trata dos assuntos de maneira didática, tá bom? Norma pode e deve ser um material de consulta, porém, não necessária, não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem didática, tá bom? Mas as informações que a gente trabalha aqui devem, né, estar, né, devem ser as mesmas que vocês encontrariam na norma, tá? Então, esses quadros podem ser utilizados para montagem de circuito de conversão de energia elétrica em qualquer outra forma de energia, que não seja só apenas movimento, né? Então, transformação de energia em calor, que é o caso de resistências elétricas, movimento, que seriam os motores elétricos, e iluminação também, ou seja, cargas indutivas, capacitivas e resistivas. Tem até um vídeo que eu vou disparar dentro dos próximos dias. Não, vai ser quando vocês olharem, estudarem diagrama. Que ele aborda bacana vários aspectos sobre quadros elétricos, não necessariamente apenas quadros de comando. Isso um pouquinho mais lá na frente. Tá? Então, as funções desses circuitos que a gente viu na aula passada, a gente falou um pouco sobre eles, seria manobra, proteção, seccionamento, né? E a gente destrinchou um pouquinho de cada coisa dessa, e lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais também. Então, visto o princípio de funcionamento, né? Aplicações desses motores elétricos, um pouco de para que servem, e qual a norma que se baseia, né, para essas definições desse circuito, nomenclatura, o que é cada dispositivo, tudo está na norma, tá? Vamos ver agora alguns componentes. Alguns não, na verdade todos. O motor elétrico é uma máquina simples, não tem muita coisa nele, tá? Alguma pergunta antes da gente iniciar aqui os nossos componentes do motor? Não, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, temos um motor de indução, trifásico, do tipo gala de esquilo. Ô, professor, toda hora você fala esse motor de indução trifásico do tipo gala de esquilo. Seja motor monofásico, seja motor trifásico, eu chuto valores altos, mas pode ter certeza, são valores bem próximos a isso, ou até superiores a isso. Tá? Próximo sentido um pouco mais, um pouco menos, mas eu ainda chutaria alguma coisa muito maior, mas aí eu não quero me arriscar. Né? Mas o motor de indução monofásico ou trifásico, desse tipo que a gente vai estudar aqui, são os dois, corresponde a no mínimo aí 90% dos motores que vocês irão encontrar para acionamento de carga. Né? Ah, professor, mas o celular tem isso? Não, mas acionamento de carga não é um motor de indução, né? No caso do celular. Né? Então, na sua vida profissional, se forem para a indústria, para uma instalação residencial, uma instalação industrial, a grande maioria dos motores que vocês irão encontrar em acionamento de máquinas são motores de indução normalmente trifásicos, tá? Muito bem específico, falando em indústria. Talvez você encontre um motor monofásico na instalações elétricas prediais, né? Seja de um edifício, seja de uma casa, mas normalmente industrial se utiliza motor de indução trifásico. Portanto, seja a instalação elétrica predial, residencial e industrial, a predominância de motores é do tipo indução
monofásico ou trifásico do tipo gaiola de esquilha. Tá? E basicamente eles terão os mesmos componentes, seja ele monofásico ou trifásico. O monofásico vai ter mais componentes que os motores. O monofásico vai ter mais componentes que os motores trifásicos. E por isso é uma das desvantagens do uso dos motores monofásicos. Tá? Ele apresentar mais componentes que o motor trifásico, e esses componentes são componentes de desgaste, ou seja, com o uso, aquele motor monofásico vai exigir muito mais manutenção mecânica do que os motores trifásicos. Tá? Lá na frente a gente vê quais são esses componentes. Como o motor trifásico de indução do tipo gaiola de esquila é o mais simples de todos e é o mais aplicado, é o mais utilizado, nós iremos tratar dele agora, tá? Como esses mesmos componentes que compõem esse motor compõem os motores monofásicos, nós depois é só acrescentar o que tem a mais no motor monofásico, tá bom? Então, nosso primeiro elemento aqui é a tampa defletora traseira ou a chapa defletora traseira. Na verdade, nem precisa usar esse nome traseira, porque ele só tem uma, tá? Então, a chapa ou tampa defletora, ela tem um objetivo, né, de, além de proteger a ventoinha, tem o objetivo de direcionar o fluxo de ar que está entrando, né, coletado pela ventoinha, e será direcionado aqui para a carcaça, para que aquele calor gerado nas bobinas internas do motor, seja no rotor ou no estator, sejam dissipadas através da carcaça, ok? Então, a troca térmica ocorre do ar com a carcaça, e essa ventoinha tem o objetivo de aumentar a massa ou fluxo de ar que vai passar por essas aletas, né? Uma vez que esse motor é do tipo aletado, ele apresenta em sua carcaça aletas, tá? As aletas, gente, nada mais nada menos, elas existem porque ela aumenta a área superficial dessa carcaça, tá bom? Com isso, é igual aqueles dissipadores de calor de computador, é a mesma coisa de radiador de carro, é a mesma coisa de condensador e de evaporador de ar-condicionado, né? Aquelas aletas, aquelas chapinhas que ligam tubos, né, naquelas colmeias do ar-condicionado e do radiador, ela tem um objetivo de aumentar a área ou a superfície de contato de troca térmica entre o ar e aquele dispositivo de troca, que seja a colmeia, o evaporador, seja lá o que for, tá bom? Então, a carcaça é aletada com esse objetivo. Então, você precisaria de uma área X, né? Uma área, sei lá, não existe uma proporcionalidade, né? Que depende muito de alguns fatores. Eu vou precisar de um tamanho bem menor, uma vez que é aquela mesma. É igual a bobina. A bobina você tem um determinado tamanho de condutor, quando você enrola em bobina, além de intensificar, você, na verdade, assim, além de ter outros efeitos, né? Quando você enrola a bobina, você concentra aquele campo magnético, né? Seja que será submetido a uma variação de fluxo ou aquele que gera essa variação de fluxo. Aqui você concentra, você aumenta, você concentra nesses pontos aqui da aleta, né? Não é que você concentra, mas ele termina dissipando por essas aletas, já que é ferro é a carcaça normalmente de ferro fundido, ela tem uma boa condutividade térmica, tá bom? Então, o objetivo da aleta é aumentar a superfície de contato de troca térmica da carcaça com o meio. Então, normalmente, essas ventoinhas para motores, eu não saberia lhe dizer qual potência. Normalmente, ela é feita de plástico, tá? Um plástico mole, não é um plástico duro.
E é bem importante que vocês saibam e conheçam, porque é o seguinte, como a ventoinha é o elemento responsável pela refrigeração do motor, se ela porventura danificar, você vai ter uma falsa medição, pode haver um falso desarme no motor elétrico por sobrecarga, porque o motor vai aquecer e quando ele aquecer seu rendimento vai diminuir, consequentemente, para dissipar a mesma potência, o motor vai consumir uma corrente maior do que a corrente nominal e aquele seu relé vai desarmar, tá? Então, por isso que é um ponto bem importante a se considerar quando se levanta as características construtivas ou as partes dos motores elétricos. Então, na empresa que eu trabalhei, tinha um motor que estava constantemente desarmando, só que a tampa da defletora dele era bem fechadinha. Ninguém conseguia ver. E o ventiladorzinho, as paletas, né? Ele era uma cor escura, o motor era antigo. Então, eles desarmavam, trocaram relé, fizeram várias coisas e o motor continuava a desarmar por sobrecarga. Quando olhava o processo estava normal, não era solicitado nada, nenhuma potência a mais do que o motor poderia, né, disponibilizar para o sistema. Aí um mecânico teve a curiosidade de tirar a tampa, a chapa defletora traseira. Quando ele tirou, não existia mais nada. Essas aletas aqui tinha ressecado e não tinha mais nada lá. Trocou a ventoinha, acabou o problema. Tá? Além da chapa, a tampa traseira, temos a tampa dianteira. Então, temos a tampa dianteira, a tampa traseira. Basicamente, elas têm a mesma função. A função é apoiar o eixo, ou sustentar o eixo, suportar, porque no eixo, quais são os componentes do eixo? O eixo é composto pelo próprio eixo, por assim dizer, né? Que é o elemento do rotor que vai suportar todas as outras partes do circuito magnético do rotor. Temos o rolamento dianteiro, na verdade esse aqui é o traseiro, né? E o rolamento dianteiro. O rolamento ele tem um objetivo de diminuir, né, esse atrito entre a tampa, né, que é a tampa traseira ou dianteira desse motor, que corresponde a um elemento estacionário do motor, com o eixo que está em movimento circular apoiado na própria tampa, né? Então, esse eixo, esse rotor, ele tem um rolamento dianteiro e traseiro, e esse enrolamento dianteiro e traseiro, respectivamente, são alojados nessas cavidades internas da tampa dianteira e tampa traseira. Tá? Então, além de alojar o rolamento e apoiar o eixo, sustentar o eixo no motor, essa tampa também protege as partes internas. Então, repare que ela é totalmente fechada, não tem nenhum furo, não é vazado, ou seja, esse motor é do tipo motor fechado, e a troca térmica, né, o resfriamento desse motor ocorre pela carcaça, tá bom? Existem motores que essa tampa dianteira e traseira elas são vazadas e essas tampas também possibilitam a troca térmica do ar passando por dentro da parte viva, né, energizada do motor elétrico. Ok? Então, nós já vimos que o eixo ele suporta os rolamentos e suporta o circuito magnético rotórico.
esse circuito magnético do rotor, ele apresenta o núcleo. Vocês estão vendo, vocês já viram máquinas elétricas 1? Ou estou vendo agora? Começamos a ver agora. Vamos ver agora. Pronto. Então, quando vocês forem aprender lá sobre máquinas elétricas, o núcleo do motor elétrico tem a mesma função no núcleo do transformador. Vocês já viram qual é a função do núcleo de um transformador? Não. Não, né? Então, o núcleo do transformador, assim como o núcleo de qualquer equipamento elétrico, ele tem a função de direcionar o fluxo magnético. Então, se você observar aqui, ó, nessa nossa animação, você colocar aqui as linhas de campo, elas estão, tá vendo? Dissipadas, digamos assim, né? Bem dispersas, elas fogem, né, de uma área de concentração. Imagine aqui, tá vendo? Inclusive até atingindo, olha o tamanho das linhas de fluxo, não só atingindo essa bobina, mas também está atingindo essa bobina. Quando você adiciona um núcleo, né, a essa bobina, ou a esse circuito magnético, você direciona esses fluxos, né, pelo núcleo. E esse núcleo vai direcionar essas linhas de campo para onde é necessário, que são os condutores. Tá? Então, seja para gerar energia ou para gerar movimento. No caso do motor, esse núcleo ele direciona o fluxo magnético para gerar movimento. Tá? Então, aqui nós temos por que esse rotor é do tipo, esse motor é de indução do tipo gaiola de esquilo. Porque o induzido, ele é um condutor, normalmente de alumínio, né? Não parece uma gaiola isso aqui? Esqueça o eixo e pegue esse aqui, ó, o esquilo, aquela gaiolinha que o esquilo fica lá brincando, se exercitando. Não parece? Então, por isso que ele é chamado de rotor do tipo gaiola de esquilo. É de alumínio maciço, são dois anéis, ó. Um anel, outro anel, interligados, né, o curto-circuitado, como também é chamado, esses anéis em curto-circuito. E normalmente ele é de alumínio, tá? E é um alumínio fundido. Ele vai para um molde, é derretido e é formado esse rotor. Então, o rotor, o circuito, o rotor, ele é composto pelo rolamento, eixo, gaiola de esquilo, núcleo, ou seja, circuito magnético rotório. E temos aqui a nossa caixa de ligação. Então, aquelas bobinas do meu motor, todas as extremidades da bobina, as conexões de bobina, estarão disponíveis aqui na minha placa, na minha caixa. Desculpe, placa não, caixa de ligação. Ok? E por último, temos o nosso estator. Temos o nosso estator, né? E o estator é composto pela carcaça, ó. Essa aqui é a carcaça do nosso estator. É também em ferro fundido. Temos aqui um núcleo do nosso estator, que tem a mesma função do núcleo do rotor, que é direcionar o fluxo magnético, ou concentrar, direcionar concentrando, ou direcionar o fluxo magnético. E aqui nós temos os enrolamentos de campo, tá? Do circuito magnético do estator. Então, aquelas nossas bobinas RST, ou ABC, ou UVW do motor, elas são
montadas e tem essa característica física aqui, ó, esse aspecto visual. Ou seja, você não consegue ver definido fase ABC ou UVW. Diga, Robson. Acho que seu fone tá ficando com a bateria fraca, tá ficando rouco. Deve ser. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Pode ser que eu esteja ficando rouco também. Peraí. Melhorou na hora que o senhor falou aí a última vez. Melhorou? Melhorou? Melhorou, só a conexão. Eu acho que foi a conexão, né? Pode ter falhado ela. Então, pronto. Então, tem a mesma função de direcionar esse fluxo gerado pelo campo, enfim. Então, tanto o estator quanto do rotor eu fechei, não foi? Não fechei não. Aqui não vai, não. Fechei. Ok? Alguma pergunta sobre as partes construtivas de um motor elétrico? Então vamos lá. Tampa defletora direciona o fluxo de ar para que ele passe o máximo possível pelas aletas ou pela carcaça. A ventoinha ou as paletas do ventilador, né? Tem o objetivo de aumentar a captação de ar para que possa haver melhor troca térmica na carcaça. Carcaça é aletada para aumentar a área de troca térmica. Temos a tampa dianteira que apoia o eixo e o rolamento, né? Em alguns motores também protegem as partes internas, né? Esse caso, que é o caso desse motor, uma vez que essa tampa ela é fechada, né? Não tem nenhum orifício, nenhum orifício de entrada de ar. Tampa traseira tem a mesma função, suporta o rolamento, protege as partes internas do motor e suporta o eixo, né? O estator ele é composto pela carcaça, pelo núcleo e pelas bobinas. Então vamos ver aqui como é que funciona a refrigeração do motor. Então, a parte traseira capta o ar, né, do ambiente. Por isso que existem alguns parâmetros da placa de característica que deve ser levado em consideração a temperatura ambiente. Porque o motor ele é fabricado naquelas características a uma temperatura de até 40 graus. Então, se o ambiente que esse motor foi instalado, essa temperatura ambiente passar dos 40 graus, vai comprometer a troca térmica desse motor. Então, por isso que existe alguns parâmetros do motor elétrico que devem ser levados em consideração para a escolha do mesmo, né? Então, aqui tá o ar entra frio, né? Vocês podem ver que ele aquece e sai vermelho, né? Então, a ventoinha capta uma massa, uma quantidade maior de ar. A tampa traseira defletora, ela direciona esse fluxo de ar para que esse fluxo de ar passe pela carcaça, aumentando assim a eficiência dessa troca térmica. Ok? Aqui uma outra visão. Aqui não muda. Aqui é o ar entrando por trás. Uma outra visão. Então, nada que se tiver alguma coisa empatando a entrada de ar, esse motor pode desarmar por sobrecarga, ou até queimar um fusível por conta disso daí. Depende do tipo de fusível, depende do tipo de fusível por conta da estratégia de proteção daquele motor que foi utilizado, né? Podemos seguir em frente. Partes construtivas, refrigeração. Vamos agora para o circuito magnético, os campos eletromagnéticos. Então vamos lá.
O que é... Definam aí para mim, gente, corrente alternada. Pode definir. Hobbes, Guilherme. O Tá, que, Bruno? Define o quê? corrente alternada. Corrente alternada é a corrente que varia do polo positivo para o negativo de forma senoidal, né? Na verdade, sei lá. não precisa ser de forma senoidal, não. Ah, Gente que varia de positivo para negativo pode ser de qualquer forma de onda. Né? é onda quadrada, né? Pode ser quadrada, pode ser mais cerrada, pode ser o que for. Tá? Se Certo. variar de positivo e negativo, ela é uma corrente alternada. Né? Uhum. Ela não precisa variar a sua intensidade. Uhum. Se ela variar a sua intensidade e não variar o seu sinal, ainda assim ela é uma corrente contínua, tá bom? Uhum. Então, necessariamente precisa variar o seu sentido, que é o caso do sinal. Né? Positivo, negativo, negativo. Exatamente, muito bem. Então, vocês chegam à conclusão também que o campo magnético gerado nessa alternância da corrente elétrica, ela vai gerar sempre campo de polaridade alternada, não é isso? Uma hora positiva, uma hora negativa, uma hora positiva, uma hora negativa. Não é isso? Exatamente. Com isso, aquele sentido lá que a gente mostrou naquela simulaçãozinha da lei de Faraday, ou na lei de Lenz, né, que é o sentido, vai ficar o quê? Alternando. Ok? Professor, ali naquele simulador ali que o senhor mostrou, da lei de Faraday, eu coloquei o ímã dentro da bobina e depois fiquei clicando embaixo aqui no ímã, só invertendo ele embaixo. Aí ficou fazendo isso que o senhor está falando. Que massa, deixa eu fazer aqui. Porque aí é como um motor elétrico funciona, entendeu? Coloquei. Isso, olha lá. Rob, tá vendo aí? Quando vocês participam, vocês ajudam. E não é porque eu tô com dor de cabeça, não, porque eu toda vez na aula passada, vocês assistiram a aula integrada, eu tirei daqui, não sei porquê, eu tirei daqui, mudei e voltei. Mas se você ficar aqui, ó. Olha lá, a lâmpada acesa. E aqui, ó, se você inverter aqui e botar lá em cima, ó, essa alternância vai ser até menos intensa. Isso. Ó. Interessante, não sei se vocês estão ouvindo quando bate o ímã no. Tá vendo? Faz o barulhinho, né? Bem legal. Valeu, Ross. Valeu. Foi uma percepção que eu não tive o que fazer, não pensei em fazer isso. Mas valeu aí. Então, é isso que acontece, na verdade, no motor elétrico, né? A alternância ocorre devido ao movimento circular do eixo. É como se esse ímã, né, ficasse, na verdade, é o que vai acontecer aqui no estator, né? Porque também isso acontece no rotor. Mas existem motores que é o caso do gerador, esse campo magnético vai estar no seu eixo e vai acontecer exatamente do que estava acontecendo ali, naquele experimento ali, sugerido por Hobbes. Então, aqui, se eu colocar a fase A alternância da corrente vai criar também a mesma coisa, né? Que é não só o campo, mas por conta da corrente pulsante, esse campo, quando se analisa apenas uma bobina, é um campo pulsante, tá? O campo pulsante não gera movimento, ok? Só a alternância do campo mesmo. Então, quando você pega a fase B, é a mesma coisa. Repare que esse campo magnético é do estator. É o campo magnético estatórico, é o circuito magnético do estator. Lá no... Já que eu estou falando isso, existe aqui ó, no nosso AVA, um glossário.
Esse glossário é para vocês colocarem isso, ó. Ah, não coloquei glossário para vocês, não. Eu coloquei um glossário nas outras turmas. Deixa eu anotar aqui. Que é para que vocês peguem esses conceitos que Jailton dá, ou que vocês encontraram no livro. Porque teve uma aluna, não sei se foi dessa turma, ela falou comigo, professor, são muitos conceitos, são muitas definições, são muitas coisas para a gente memorizar. Eu falei, mas a gente vai falar isso todo dia. A gente vai falar todo dia isso aqui. Ela mas tem termos. Aí eu disse para ela, você vai fazer, por que você não faz uma anotação desses termos? Enquanto eu estou dando aula, aí você faz a anotação, tal, depois me pergunta. Né? Aí ficou por isso mesmo. Aí eu vasculhando Ava, né, para esse semestre, eu vi, aí tem aí eu vou colocar para vocês eu não coloquei. Tem aí uma atividade, vou colocar aqui, logo, para vocês verem já explicar para vocês. Vou colocar aqui, ó. Motores elétricos, glossário só para motores elétricos. Então, todos aqueles conceitos que vocês acharem importantes ou coisas novas que vocês estão aprendendo agora que vocês nunca viram, termo que você nunca viu, palavra que vocês nunca viram, né? Aí vocês vão lá no glossário e inserem. Então, isso é participativo, isso é colaborativo. E porque eu não, assim, às vezes para mim é tudo muito comum, muito normal. Falar sobre corrente alternada, CA, CC, às vezes tem gente que, naquele momento que o professor falou CA, CC, estava distraído e vai perguntar, puxa, o que é CA, o que é CC, o que ele quer dizer com isso? Será que é diferente daquilo outro? Então, quando você coloca aqui nesse glossário essas informações, você termina não se passando, né? Então, vamos criar esse glossário de forma participativa, para que todos saibam e, às vezes, até uma palavra que alguém não se atentou, o outro vai lá, coloca no glossário e, poxa, a dor de cabeça não está deixando eu pensar. Deixa eu puxar de uma outra turma aqui. Cuidado com a pressão, professor. Pô, bem lembrado, viu, Robson? Pode ser Peraí, pressão. vou dar. Bem lembrado aqui o glossário. Tomar um remedinho. A pressão não subir. Essa aí não tá. Essa dor de cabeça pode ser isso. Não tá normal, não. É. Eu nem me lembrei. Eu sou hipertenso, eu sei o que é isso. Rapaz, o médico disse que eu não sou. Mas ele passou o remédio porque eu estava fazendo atividade. Hoje eu não faço, não. Mas eu estava fazendo atividade física. Ele falou: olha, tome, porque se sua pressão subir, você está protegido. Porque ele disse que eu tive pico de pressão na noite, né? Dormindo. Eu sei. Naquele exame, né? Aí ele pegou e pediu que eu tomasse esse remédio regularmente. Então, bem lembrado, eu vou tomar ele. Hoje eu não tomei. Então tá aqui, ó, gente. Vai para, deixa eu ver, cadê? Não tá aqui o glossário, tá vendo? Então, os conceitos que vocês acham importante, interessante e que não viu. Aí vocês vão lá, ó, e colaboram e adicionam um termo, uma explicação, tá? Vai ter alguns termos aqui importantes e interessantes lá quando a gente for montar os nossos circuitos, que é tipo selagem, que é tipo intertravamento, e muitas vezes se confundem, os alunos se confundem selagem com intertravamento, e isso termina complicando bastante o entendimento das coisas, certo? Então colaborem lá, façam as contribuições e montem e estudem por isso. O objetivo é montar isso daí, tá bom? Uma outra coisa que eu quero fazer, mas aí eu não sei como fazer junto com vocês. Eu não tenho uma ferramenta para fazer, mas eu vou buscar e, à medida do possível, eu vou inserir também uma outra coisa que vai ajudar um pouco isso daí, tá?
Vamos voltar aqui. Quero ver se a gente termina no mesmo ponto do integrado. Então vamos lá. Fase B, pulsante do mesmo jeito, defasada. O que a gente fala defasada? É a posição de uma em relação à outra. Então a fase A é defasada a 120 graus da fase B. E a fase C é defasada 120 graus da fase C. Ok? Então, ó, quando você observa cada fase individualmente, você analisa, você percebe, né, que cada fase dessa é pulsante, né? E o conjunto delas, vamos colocar aqui a fase A, como elas estão defasadas, o máximo é igual a da corrente alternada, né? Aquele gráfico da corrente alternada. O máximo de cada uma dessas fases vai acontecer, ou o mínimo, né? Vai acontecer em diferentes momentos, diferentes tempos ou período, né? Então, quando você junta as três fases, consegue perceber que o campo passa de pulsante para um campo magnético girante. E o nosso condutor, nossa gaiola de esquilo, vai estar dentro dessa variação de fluxo magnético, positivo, negativo e de intensidade, né? Baseado na variação senoidal da corrente. Ok? Pergunta? Podemos seguir? Então leia, porque hoje eu tô... Minha cabeça começou com uma dor pequena, agora está cada vez maior. Está aumentando. Então posso seguir em frente, né? Então vamos lá. Beleza. Foi. Então, gente, a gente vai parar aqui, tá? O que acontece? Como é que os motores se classificam? Basicamente, para motores com acionamento que vocês vão usar comandos elétricos, ele vai ter dois grandes grupos de classificação. Motores de corrente contínua, motores de corrente alternada. Os quatro principais tipos de motores de corrente contínua é ímã permanente, série, independente e compound. Vocês vão ver esses motores de corrente contínua, certamente máquinas elétricas 2. O professor vai trabalhar os detalhes aí, os fluxos magnéticos, alguns cálculos, enfim. Nem sei como isso se faz, tá? Nem lembro muito bem qual é um que diferencia um do outro. Alguns eu até lembro aí mais ou menos, mas nem todos eu sei. Então, os motores de corrente contínua são muito pouco usados, né? Até que agora está se usando até um pouco mais eles, mas existe um intervalo de tempo aí, de anos, algumas décadas, que motores, uma ou duas décadas no máximo, os motores de corrente contínua foram caindo em desuso. Hoje, algumas aplicações estão voltando a utilizar o motor de corrente contínua. Os primeiros carros elétricos eram motor de corrente contínua, depois viu que o motor de corrente alternada é mais eficiente, né? Então, nem carros elétricos que eram motor de corrente contínua hoje são. Elevadores eram motor de corrente contínua, hoje não são mais, tá? Então, motor CA, motor CC, são esses tipos. Vocês vão ver muito pouco esses motores empregados. E o motor de corrente alternada, que é o nosso foco. Esse motor de corrente alternada, ele pode ser monofásico, trifásico e universal. Monofásico são motores mais simples, o acionamento é muito parecido com os polifásicos, tá? Então a gente aprende o polifásico, indução do tipo gaiola, porque vai ser a grande maioria dos motores que vocês vão encontrar. E como fica o monofásico, professor? Sabendo interpretar o diagrama dos polifásicos, você consegue montar um circuito de acionamento do monofásico, tá? Então, monofásico e polifásico, nós temos de indução e síncrono, tá vendo? Indução síncrono, indução síncrono. Então, tanto mono como poli, ou trifásico, né? Tanto monofásico como trifásico, temos de motor de indução e síncrono, indução e síncrono. Para o motor de monofásico, nós temos, lembra nosso motor de gaiola de esquilo? Que foi aquele que a gente mostrou. Temos o rotor do tipo gaiola,
e o rotor que apresenta enrolamento, que é muito parecido com o enrolamento do estator, tá? Que é o chamado rotor bobinado. Então, temos o indução do tipo gaiola e rotor bobinado, e temos os síncronos, com essas características. Nós não vamos ver os síncronos, vocês vão ver em máquinas elétricas. Os motores síncronos são usados em aplicações muito específicas, tá? Portanto, os motores que vocês vão encontrar na sua esmagadora maioria aplicado, né, em acionamentos, são motor de corrente alternada, eu falo considerando monofásico, né? Considerando monofásico, monofásico, indução, gaiola de esquilo, todos esses aqui, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que é que diferenciam esses 5 tipos de motores de monofásico, ok? Não vamos ver, vocês vão ver lá em máquinas elétricas. Esse aqui muito menos, que é muito menos usado ainda. Mas, na sua grande e esmagadora maioria, em instalações prediais, sempre que possível, e nas instalações industriais, os motores que irão predominar são de corrente alternada, trifásico, indução, gaiola de esquilo. Então, a gente vai focar desses motores e nesse motor, ok? Só. É o que a gente vai ver aqui como motor. Qual é o objetivo? É entender, interpretar e identificar esses parâmetros, os parâmetros que identificam o motor, ou são os parâmetros de características desse motor, né? Então, nessa plaquinha aí, que é a placa onde essas informações elas estão contidas, vocês conseguem perceber algumas características desse motor, olhando aí essa placa? Podem falar aí, podem digitar. Ele funciona em corrente alternada, 60 Hz, e pode ser tanto em 220, 280 ou 440 volts. Você viu corrente alternada por esse símbolo aqui, foi, Guilherme? Isso. Perfeito. Também funciona em 245, 142 e 123 amperes. Todo mundo conseguiu ver o que Guilherme falou tudo aí? Sim, rendimento também do motor. Então, peraí, deixa eu só botar A ligação do motor também. Ligação. É porque tem coisas que, na verdade, algumas pessoas vão saber, outras não, né? Então, vamos lá, o que eu considero de comum entendimento ou de comum identificação, né? Vocês, no nível que vocês estão, que é segundo semestre, né? O que vocês já viram, ou que por indução podem chegar à conclusão, né? Então, motor de corrente alternada. Esse 3 aqui indica que ele é o corrente alternada trifásico. Vamos fazer uma leitura de cima para baixo, da esquerda para a direita. Aqui são algumas informações, algumas delas não lembro agora. Aqui, ó, motor de indução do tipo gaiola, 60 Hz, que é a frequência de alimentação. A potência tá alta mesmo, viu, Robson? Tomar um remedinho. Tá alta mesmo. Depois que eu terminar aqui, eu vou medir de novo. Sim. Aquela informação ali em cima ali, a Y53872, Sim. ela é o número do rolamento. Não, o rolamento é aqui, ó. Esse último é embaixo? Até onde eu sei, o rolamento é aqui, ó. Dianteiro, ó, e traseiro. Aqui pode ser o número de série. Vamos lá. Potência, velocidade do eixo, RPM, né? Aqui, se tivesse um número aqui, 1000 metros, vocês identificariam. As tensões que vocês falaram, né? 220, 380 e 440. As respectivas tensões para cada tensão de alimentação. Desculpe.
as respectivas correntes para cada tensão de alimentação. 245 amperes para 220, 142 amperes para 380, 123 amperes para 440 volts. Rendimento e fator de potência. Aqui são, lá naquela nossa caixa de ligação, vai ter vários terminais numerados e as conexões, as formas de ligações daqueles terminais vão possibilitar a alimentação do motor em 220, 380, 440 e aqui a ligação para motor na partida estrela triângulo. Peso, a graxa, qual é que é um motor de alta potência, né? Eu não sei como é a classificação alta, média, mas é de elevada potência. Aqui é o lubrificante do rolamento dianteiro e traseiro, né? A quantidade desse lubrificante e a quantidade de horas para substituição ou troca. E aqui é o peso desse motor, bem pesadinho, né? É bem grande. Era isso que eu tinha para vocês hoje. Não vou fazer a chamada, vou tomar meu remedinho lá, viu, Robson? Bem lembrado. Robson fez 2 contribuições fantásticas hoje. Professor, porque o senhor sabe o que causa AVC é pressão alta, né? Então a gente tem que se cuidar, se precaver para não subir para a cabeça. Vocês sabem aí que temos um professor que teve um AVC, né? Não. Ele está bem mal e do AVC teve um aneurisma e meu Deus. Isso aí é bem ruim. Complicado. Ok, Andréa, não teremos chamada hoje. Vou tomar logo meu remédio antes que eu tenha alguma coisa pior. Não é o quê? Gente, grande abraço, tudo de bom e até a próxima, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, queridos. Hoje eu vou sair bem rápido, porque eu vou tomar logo esse remédio aqui. Valeu, professor. Boa noite. Boa. Tchau, prof. Tchau, Daiane.